Pessoal, olha aqui. Definir objetivo financeiro. Analisar tendência. Planejar metas. Analisar investimentos. Eliminar dívidas. Se preparar para a inflação. Outra pergunta interessante. Se eu botar um cascalho aqui, se eu botar um dinheirinho aqui, quanto eu vou ganhar? E a pergunta principal, em quanto tempo eu vou ter esse retorno? Essas são dúvidas que provavelmente você tem. E para quem ainda não conhece, eu vou te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar a resolver isso de uma forma muito simples, muito legal. Então fica aqui até o final comigo que eu vou te mostrar como isso funciona. Então o que a gente estava falando? Quais são as perguntas? O que eu preciso aqui? Vamos lá. Analisar tendências. Planejar metas. Ajudar nas dívidas. Barra o quê? Inflação. A resposta disso é muito simples. Olha aqui. Você vai pegar aqui, regra dos 72, ó. Mole, mole. Você vai pegar 72 e vai dividir pela taxa de retorno. Só isso, Edson? Só isso. E aí, você fazendo essa divisão, você encontra o resultado que é o quê? O tempo em que o capital irá dobrar de valor. Ok? Vou botar aqui embaixo por causa da minha tela. Só isso? Só isso. E a mágica funciona da seguinte forma. Vamos dividir isso aqui. Vamos primeiro falar de renda fixa. Por exemplo, digamos que você tem aqui R$2.000. Vamos colocar, por exemplo, uma taxa de 0,8% ao mês. Agora atenção aqui, vou ter que fazer a transformação dessa taxa. Por quê? Porque a fórmula funciona com taxa ao ano, para saber em quantos anos você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, mole, né? Então eu tenho 0,8 vezes 12, eu tenho 9,6% ao ano. Consegui a porcentagem de taxa de retorno anual. Eu vou pegar os 72, vou dividir pelos 9,6 e acho aqui 7,5 anos. 7 anos e meio. Ou seja, o que isso quer dizer? R$2.000 se tornarão R$4.000 7 anos e meio após o investimento inicial. Tranquilo? Então, com isso, você já resolve a sua renda fixa. Você vai saber exatamente quando o seu investimento vai dobrar de tamanho. Mole, mole, fácil, fácil, né?
Outra aplicação interessante da regra dos 72, ações. Edson, peraí, ação é renda variável. Como é que você vai fazer isso? A gente não vai conseguir com a mesma exatidão da renda fixa. Obviamente que não. Mas você consegue valores bem aproximados, levando em consideração a média de retorno anual da empresa. Então é um pouquinho mais difícil do que a renda fixa, mas nada que não seja mole de explicar. 2000. Mesmo exemplo dos 2000. Então você vai pegar a média de retorno anual da empresa média de retorno anual, olha aqui o gráfico, ó. Em janeiro, digamos que a empresa tenha tido essa média aqui. Você vai pegar tudo isso, vai somar janeiro com fevereiro, com março, abril, maio, junho, vai dividir isso por 12, você vai achar aqui a média anual dessa empresa. A gente pode batizar isso aqui de empresa X, por exemplo. Ok? E aí você vai saber que a empresa X teve uma média anual, vamos lá, por exemplo, 13% ao ano. E aí, aplicando a nossa regrinha dos 72, a gente tem isso aqui, o seguinte, ó, a ação da empresa X. Opa. Empresa X é igual 13% ao ano. (72 divididos por 13 é igual a 5 anos e meio. Olha que legal. Então sabemos o seguinte: R$2.000 nesse exemplo aqui se tornam R$4.000 em aproximadamente, que aí vai a renda variável, né? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Opa. Em 5.000, em 4.000, apagou aqui, peraí. Em 5 anos e meio. Beleza? Um pouco mais rápido do que a renda fixa nesse exemplo com essa taxa de 13% ao ano. Só que tem o seguinte, geralmente quando a gente fala de ações, e eu já falei isso com vocês já diversas vezes, não é interessante você ter apenas uma ação de uma empresa, ninguém é louco a esse ponto. Então o interessante é você ter uma carteira de ações. E essa carteira de ações, ela vai ter uma média de retorno anual de cada empresa e você vai ter que fazer a média da média. Ou seja, digamos que aqui, ó, nesse gráfico de pizza aqui ao lado, tem 42% de retorno. 18%, a outra com 7%, a outra com 5%, a outra com 7%, aí essa aqui com 21%. O que você vai ter que fazer? Fazer a média disso aqui, a média da carteira. Quando você alcançar a média da carteira, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Dá. Você vai ter aqui a média da sua carteira de ações. Você encontra aqui, por exemplo, sei lá, 20% ao ano. E aí sim você vai fazer o cálculo dos 72 e vai dividir por esse cara aqui. E aí você vai ter uma taxa, uma ideia de tempo aproximada para o seu dinheiro dobrar de tamanho. Bacana, né? Outra aplicação interessante que a gente pode utilizar a regra dos 72. A gente pode usar isso aqui para inflação. Aqui do lado esquerdo, ó, galera. Inflação.
A pergunta que não quer calar: quanto eu preciso ganhar para me manter à frente da curva da inflação? Que pergunta interessante, né? Então, assim, a gente precisa saber quanto você precisa ganhar para se proteger da inflação. Simples. Primeiro a gente tem que saber a média da inflação no Brasil. Geralmente a média de inflação no Brasil está vagando em torno de 6%, 7%, 6,5%, 7 e uns quebrados. Então vamos colocar aqui 7% a média da inflação. Ótimo. Sob a média, resolveu o problema. Média da inflação. Quanto aqui, doutor? 7%? Ok. Vamos lá, 72 divididos. Deixa eu colocar esse dividido igual eu botei o outro ali. 72 divididos por 7, 10,2 aproximadamente o quê? Opa, divididos por 7 é igual a 10,2. Então temos o que aqui? 10 anos, né? Aproximadamente 10 anos. O que isso quer dizer? Os produtos dobrarão de valor em aproximadamente 10 anos. E aí a gente tem o seguinte raciocínio. Bem, vamos lá, o que você gosta? Vamos lá, galera da cervejinha aí, a long neck de Heineken, por exemplo. Custa em média quanto aí? R$8 em 2023 agora? Então quer dizer que uma long neck de Heineken em 2033 custará aproximadamente R$16. E aí a pergunta: quanto eu preciso ganhar? Quanto eu preciso melhorar o meu processo de arrecadar capital e acumular patrimônio para que eu consiga viver em 2033 de forma confortável, levando em consideração a inflação, que matematicamente isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Então, o planejamento financeiro, o acúmulo de capital que você vai ter acumulando suas ações, sua renda fixa, vai implicar diretamente nessa brincadeira de inflação aí. Então, qual é a conclusão que a gente chega disso? Ponto bom. Maravilha, opa, né? Você já sabe em quanto tempo as suas metas financeiras vão ser alcançadas. Ótimo. Mas espera aí, não sei se você percebeu, é tempo para dedéu, né? Então assim, você vai identificar somente por o dinheiro dobrar 8 anos, 10 anos. Não dá, né, galera? Não dá. E é aí que entra no cenário o ponto mais importante que vai depois do tempo: o aporte. Ficando claro para você, e deve ficar claro, que a junção do tempo com o aporte constante de capital vai encurtar o tempo para você alcançar esses objetivos. Impossível você conseguir se você não aportar valores todos os meses. Tranquilo, galera? Ative as notificações, não perca os novos vídeos que a gente vai estar lançando nas próximas semanas. Segunda-feira tem um programa Segunda de Primeira para você na área. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.